tepão é um prato muito clássico da gastronomia japonesa. Quer aprender a fazer? Então acompanha o vídeo. O tepão é um preparo grelhado, e nessa receita a gente vai utilizar salmão e legumes. Como tudo na culinária japonesa, é muito importante levar a técnica à perfeição. E para isso é importante usar o utensílio correto. E agora que eu já tirei a pele, eu vou cortar ele em filés. E agora com o salmão limpo, eu vou pegar e preparar os legumes. Vou cortar a cebola em rodela com mais ou menos um dedo de espessura. E a cenoura previamente descascada, e agora eu vou cortá-la de comprido. Pimentão eu corto em rodelas largas. E retiro a semente e essa partezinha branca. O brócolis eu tiro pedaços grandes. Corto ao meio. Tiro o talo do shiitake, que ele é fibroso. E faço uma pequena incisão em formato de X. Para isso a gente vai usar 1,5 colheres de manteiga. A gente sempre começa com os legumes mais duros para os mais moles e com maior quantidade de água. Então a gente vai começar com a cenoura. Uma pitadinha de sal, bem pouco, uma de pimenta. Enquanto eu caramelizo os legumes, eu vou pegar o salmão e deixar ele com uma crosta bem dourada. Aqui para o salmão, vamos temperar ele com um pouco de sal, pimenta do reino. Quando os legumes estiverem dourando, a gente já pode virar dourar o outro lado. Para o salmão, você pode esquentar um pouco o óleo, baixar o fogo e colocar com o lado da pele primeiro. Sei que não tem pele, mas é o lado da pele. O importante aqui é deixar com a frigideira quente, colocar ele e não mexer. Se você mexer, vai soltar muita água e acabar grudando no fundo da frigideira. Com a cenoura dourada já, a gente coloca o brócolis. Tudo na mesma frigideira para juntar todo o sabor da manteiga. É importante colocar um fiozinho de azeite de oliva para não queimar. E quando os legumes estiverem caramelizados, você pode colocar uns em cima dos outros, que ele vai ajudando a fazer um vapor e vai ajudando a dar uma cocção uniforme. Aqui eu coloquei a cenoura em cima do brócolis, coloco a cebola e os pimentões. Sempre lembrando em manter o fogo baixo para não queimar nenhum dos legumes. Você pode perceber quando você conseguir virar o salmão, que ele vai começar a criar uma crosta nas laterais e você vai conseguir erguer ele com facilidade. Ó. Você consegue movimentar ele com facilidade. Então depois de uns 4 minutos no fogo médio, você já pode mexer ele. O importante é sempre preservar o ponto do salmão e deixar ele um ponto menos. Agora a gente vai deixar aqui de lado para descansar a carne. Agora, para finalizar, a gente vai aumentar o fogo, dourar o cogumelo e fazer uma mistura de shoyu com manteiga para fazer o molho. Mais um fiozinho de azeite para não queimar. Um segredo legal é você cortar, fazer um X para o sal entrar e dar uma apresentação bonita no final. Quando os cogumelos estiverem quase no ponto, a gente vai entrar com a manteiga. Com o shoyu. E um pouquinho d'água para fazer a base da emulsão. Então a gente já pode servir. E para a montagem do teppan, eu já deixei um prato de ferro quente previamente. Agora a gente vai colocar o moyashi, que é um broto de feijão germinado. Vamos dispor os legumes. Lembrando que a gente primeiro come com os olhos, então vamos fazer uma apresentação bem bonita. Vamos colocar o nosso salmão que já está descansado. E para finalizar o nosso prato, a gente vai jogar o nosso molho.
pessoal, invadi a cozinha do MasterChef, peguei alguns ingredientes que sobraram das provas e vou ensinar vocês a fazer um picadinho bem cremoso. Para começar, eu vou pegar o mignon e vou realmente picar ele na faca. Lembrando, pessoal, que o picadinho é universal. Se você quiser carne bem moída, beleza. Se quiser uma carne um pouco maior, pode ficar tranquilo, vai do teu gosto. Cansou do mesmo bife? Você pode fazer essa receita de picadinho que vai ficar muito saborosa. Uma coisa muito legal também é que não precisa ser só filé mignon, você pode usar qualquer carne que estiver na tua geladeira. Com a carne picada, a gente já tempera com sal e pimenta. E aqui a gente já deixa a panela esquentando para dourar a nossa carne. Agora que a carne está temperada e a panela está esquentando, vamos para os legumes. Corta tudo bem picadinho, bem fininho, para refogar bem ligeiro e a gente não perder a suculência da carne. Com a nossa panela aquecida, coloca um pouco de azeite de oliva e coloque a carne. Nesse processo é muito importante não mexer na carne para ela não soltar água. Então aqui ela vai caramelizar bastante, vai ficar bem dourado e trazer um monte de sabor para o nosso picadinho. Agora que a carne já deu uma refogada boa, ela já está bem caramelizada, bem dourada, a gente pode mexer um pouco e a gente reserva a carne no pote. E tá aqui o segredo para um bom picadinho. O fundo da panela está levemente tostado, a gente vai deglaciar a panela com os legumes. Então a gente vai colocar cebola, cenoura e salsão, ele vai soltar um pouco de água e vai desgrudar todo o queimado do fundo da panela e trazer mais sabor para nossa receita. Agora aqui você coloca uma colher de sopa de manteiga. E aqui vocês podem ver que os legumes vão tomando um dourado, um tom de caramelo. Isso é sinal que os açúcares dos vegetais estão transformando tudo isso em sabor. Então vai trazer muita característica desses legumes frescos na nossa receita. Nessa parte do preparo é importante deixar tampado um pouco para você suar os legumes e acelerar um pouco o processo de cocção. Enquanto isso a gente vai cortar o cheiro verde e o talo da salsinha, para a gente não jogar fora, a gente vai tirar, cortar fininho e já colocar ele no refogado antes de colocar as folhas. Quando vocês perceberem que os legumes estão secos e estão bem dourados, a gente entra com a carne e finaliza com molho de tomate. A gente abaixa o fogo, dá uma cozida de uns 10, 15 minutos e entra com a maionese para dar o toque da cremosidade. E aqui eu estou usando tomate pelado, mas se você tiver um tomate na geladeira mais maduro, que esteja mais mole, pode usar também, que ele vai trazer muito sabor e muita doçura no molho. Agora o tomate a gente já coloca aqui. E o tomate pelado, ou o tomate fresco da sua casa, a gente deixa ele em pedaços um pouco maiores para ele ter uma consistência no molho. Para vocês experimentarem e sentirem o tomate na hora de comer o picadinho. E aqui agora a gente coloca um pouco de água para fazer o cozimento da carne com os legumes e apurar o sabor. O fogo já está bem alto, a carne já está bem quente, o molho está fervendo bastante. A gente abaixa um pouco o fogo, deixa no fogo baixo de 10 a 15 minutos para dar o ponto. Aqui a gente já tem a carne bem macia, os legumes também bem macios, o sabor dos legumes bem misturado no nosso molho. E agora para finalizar o molho, eu vou colocar a maionese para agregar textura, sabor e acidez. E agora, para dar o toque final do molho, eu vou colocar um cheiro verde que vai trazer bastante frescor. Aí pessoal, olha que legal. Ingredientes básicos do nosso dia a dia, pensado de uma forma diferente, o que a gente conseguiu chegar? Nesse picadinho cremoso e encorpado.
Vocês podem ver que ele já deu uma apurada, a maionese deu uma estrutura no molho e segurou todo o excesso de líquido. Agora a gente vai empratar e finalizar com os verdes. E tá aqui o nosso picadinho cremoso. E agora eu quero desafiar você a abrir tua geladeira, pensar fora da caixa e criar uma receita com o que você tem aí. Um dos maiores problemas da cozinha é o desperdício de alimentos. E hoje eu vou te ensinar a pegar todos os legumes da tua geladeira e fazer um super gratinado. Aqui eu tenho um mix de legumes que tem uma mistura entre sobras de algumas outras receitas, que nem a abobrinha, a cenoura e a batata doce, e alguns legumes que ficaram meio machucados na geladeira. Que não tem problema nenhum, que eu vou dar uma limpada com esponja para não tirar casca e aproveitar todo o ingrediente. Muito importante é a esponja estar nova, sem usar com nenhum detergente. Agora que eu já estou com meus legumes limpos, aqui a gente vai cortar a abobrinha mais ou menos parecido. A batata ela já tem um tamanho padrão, então a gente não precisa cortar. E a gente vai passar ela no mandolim bem fino, mas você pode usar qualquer equipamento em casa. Se tiver um ralador, se tiver uma faca, pode ficar à vontade. E aqui eu uso até onde eu consigo cortar. Mas eu não vou desperdiçar nenhum pedaço, então eu corto na faca e incluo na receita. Sempre tomando muito cuidado para não se machucar com esse tipo de equipamento. Já tem a nossa cenoura, batata salsa e a nossa batata asterix. Agora eu vou cortar em rodela a batata doce e para finalizar a abobrinha. E o importante é todos esses ingredientes estarem crus, para a gente ter um padrão na hora da cocção e ainda ter um pouco de textura quando a gente for comer. E agora com os legumes cortados eu vou separar com batata e os legumes que não forem batata. Vou deixar a batata imersa para não escurecer enquanto eu tempero os outros legumes. E aqui eu tempero com sal e pimenta. É muito importante a gente temperar bastante os legumes, porque eles têm uma grande concentração de água e geralmente tendem a ficar insosso. E a base do nosso preparo é um molho branco. Aqui a gente já tem um molho branco previamente feito. E para dar estabilidade e cremosidade no nosso molho, a gente vai colocar a maionese. A gente tem uma receita de bechamel aqui no canal, é só você clicar no link aqui em cima. E se você tiver aquele molho branco na geladeira guardado, essa é a hora de usar, hein? Nesse ponto é muito importante, o bechamel está quente, já está aquecido. Colocar a maionese, emulsionar bem e já pode desligar o fogo. A gente acerta o sal, coloca a pimenta. Como eu disse, se quiser caprichar no tempero, fica à vontade, porque normalmente os legumes ficam sem sabor. Então vamos deixar essa receita com uma característica bem saborosa. Com os legumes cortados e o molho pronto, a gente vai para a parte do gratinado. A gente vai fazer uma farofa de pão amanhecido, com queijo e algumas ervas que a gente tem na nossa geladeira. E como a gente vai triturar tudo, você pode usar o talo da salsinha, a parte que você não usar da cebolinha, pode usar tudo que você quiser. De novo, um sal com pimenta. Com o pão e as ervas trituradas, a gente tem esse resultado, ó. Uma farinha bem aromática e bem saborosa. Com todos os preparos já prontos, agora é só a gente montar o nosso gratinado. Vou pegar as formas, fazer várias camadas de legume, molho e finalizar com a nossa crosta. A gente começa com uma camada bem fina de molho no fundo da forma, para não grudar e nem queimar. A gente vai fazer a primeira camada de batata. Primeira camada com batata já preenchida, a gente coloca mais molho. E a função da maionese nesse molho aqui é trazer cremosidade e equilibrar os sabores. Então a maionese é um pouco ácida, então ela vai trazer acidez e vai elevar os sabores dos legumes do nosso preparo. Aqui vocês conseguem ver a consistência mais espessa do molho. Agora a gente faz uma camada de abobrinha. E é muito importante a gente intercalar com os ingredientes com cores diferentes, para depois a gente ter uma apresentação mais bonita. E na última camada, a gente vem com uma quantidade mais generosa de molho. É importante bater a forma para tirar todo o excesso de ar que tem entre os legumes e deixar o gratinado mais homogêneo. Agora com a nossa farofinha de pão, a gente faz uma camada generosa.
E aqui, ó, dá pra dar uma pressionada. Com a farofa de pão em cima da forma, agora a gente assa por 35 a 40 minutos a 180 graus. E aí, pessoal, acabei de tirar do forno o nosso gratinado, ele tá pronto. Agora eu vou cortar e vou empratar ele. E aqui nosso gratinado de legumes está pronto. E eu quero ver com você agora para abrir tua geladeira, pegar todos os vegetais que tiver lá e fazer um super preparo que nem esse.